De Brasília, a gente vai agora falar de notícias internacionais, porque precisamos falar sobre a notícia principal do momento lá fora, que é a reeleição de Vladimir Putin. Os países do Ocidente questionam e condenam a vitória de Putin nas eleições da Rússia. E a União Europeia, por exemplo, emitiu agora um comunicado criticando o fato das autoridades russas não terem convidado observadores internacionais. Mas, por outro lado, China, países como a China, como a Venezuela, Coreia do Norte, deram parabéns a Putin por essa vitória. Quem tem os detalhes para a gente, a nossa correspondente de internacional, é a Priscila Yazbek, direto da Europa, que traz as informações sobre essa repercussão no mundo das eleições e da vitória de Vladimir Putin. Priscila, um bom dia para você. Bom dia, Muriel. Bom dia a todos que nos acompanham. Enquanto o Ocidente fez duras críticas às eleições, países do mundo do Oriente fizeram, então, elogios à eleição de Vladimir Putin, que com mais um mandato de 6 anos vai ficar no poder até 2030 e vai se tornar o líder mais longevo da Rússia dos últimos 200 anos, passando Joseph Stalin. Começando por algumas críticas e pelos países que criticaram as eleições, o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky disse que Putin é um ditador que está bêbado pelo poder e que não há mal que ele não vá cometer para prolongar o seu poder pessoal. Os Estados Unidos se manifestaram por meio de um porta-voz da Casa Branca e disseram que a eleição obviamente não foi livre nem justa diante da forma como Putin prendeu adversários políticos e impediu que outros concorressem. Lembrando que 3 adversários concorreram com Putin nas urnas, mas eles são considerados candidatos da chamada oposição sistêmica, fazem parte do parlamento russo, não criticaram Putin e os reais adversários de Putin ou estão presos ou exilados ou morreram, como é o caso de Alexei Navalny, que morreu em circunstâncias questionadas por potências ocidentais. A União Europeia, como você disse, Muriel, também se manifestou, disse que as eleições russas aconteceram num ambiente altamente restrito e exacerbado pela guerra ilegal de agressão da Rússia contra a Ucrânia. A União Europeia também lamentou a decisão das autoridades russas de não enviar observadores independentes para as eleições e disse que isso vai contra os compromissos da Rússia, que negou aos eleitores uma avaliação imparcial e independente das eleições. Eles também condenaram as eleições que foram feitas em territórios ucranianos que foram invadidos pela Rússia. Também o chefe da diplomacia externa da União Europeia se manifestou, também dizendo que as eleições na Rússia não foram livres e que se basearam na repressão e na intimidação, e ele participa de uma cúpula com ministros de relações exteriores da União Europeia e espera que eles aprovem um pacote de 5 bilhões de euros em ajuda à Ucrânia nesse momento, então, em que Putin se reelege. Também no Reino Unido, o secretário de Relações Exteriores, David Cameron, criticou a votação, dizendo que eleições livres e justas não parecem com o que aconteceu na Rússia, e a Alemanha, também por meio do seu Ministério de Relações Exteriores, chamou a votação na Rússia de uma pseudo-eleição e disse que o governo de Putin é autoritário, se relaciona com censura, repressão e violência. Agora, falando dos países que elogiaram e parabenizaram Putin pela sua reeleição, o presidente do Irã, Ebrahim Raisi, falou que Putin teve uma vitória decisiva nas eleições presidenciais. O presidente venezuelano, Nicolás Maduro, disse: nosso irmão mais velho triunfou, o que é um bom presságio para o mundo. E a mídia estatal da Coreia do Norte informou que Kim Jong-un também enviou uma mensagem a Putin, o parabenizando pela vitória. E agora também a repercussão da China, que é um país importantíssimo e foi um país importantíssimo para que a Rússia conseguisse sustentar a sua economia, driblando as sanções que foram impostas pelas potências ocidentais. A Rússia, que aumentou muito suas exportações para a China, que hoje representam cerca de 50% de tudo que é exportado de combustíveis para a Rússia. E o presidente chinês Xi Jinping, por meio de nota, por meio da sua mídia estatal, disse que a reeleição de Putin é uma demonstração completa do apoio do povo russo. Também disse que, sob a liderança de Putin, a Rússia certamente vai ser capaz de alcançar maiores conquistas no desenvolvimento e na construção nacional. E Xi Jinping, que junto a Putin, antes da invasão da Ucrânia em 2022, tinham firmado aquela parceria sem limites, disse também que a China está disposta a manter uma comunicação próxima com a Rússia para promover o desenvolvimento sustentado, saudável, estável e profundo da parceria estratégica abrangente da China e da Rússia. Também a mídia estatal chinesa informou
que a China e a Rússia estão preparando várias reuniões entre os líderes, entre Xi Jinping e também Vladimir Putin ao longo desse ano, que marca o aniversário de 75 anos do estabelecimento de relações diplomáticas entre a China e a Rússia. Volto com você, Muriel. Perfeito, Priscila. Obrigada pelas informações. Priscila Yazbek traz as informações e quem vem com a análise é Américo Martins, que está já aqui ao lado de Priscila Yazbek. Américo, quero muito te ouvir sobre essas eleições e sobre essa repercussão internacional e de que forma essa repercussão pode realmente ser relevante, pode fazer barulho suficiente para ameaçar ou colocar Putin numa situação em que ele pelo menos não está nesse momento, porque o que a gente vê são vários líderes internacionais se manifestando, ou muita gente deixando de se manifestar, inclusive, questionando essa vitória, mas, por outro lado, Vladimir Putin, que aparentemente na Rússia parece ter saído fortalecido dessas eleições. Qual que é a sua avaliação? Olá de novo, Muriel. Bom dia, Priscila, e a todos que nos acompanham. Muriel, a Priscila acabou de fazer um relato muito interessante e não surpreendente, né? O mundo democrático, o mundo liberal, criticando, como deve ser criticada, essa realização das eleições na Rússia. Porque não houve uma oposição de fato, houve apenas 3 candidatos ali que participaram, que são da chamada oposição consentida. O Vladimir Putin domina completamente a mídia, já exilou, prendeu e matou diversos dos seus adversários políticos e não havia ninguém ali viável entre os outros 3 oponentes. Então o mundo liberal, o mundo democrático vê, obviamente, um aumento do autoritarismo na Rússia e as eleições aí são basicamente uma farsa do ponto de vista desses países que tenta apenas dar algum verniz de legitimidade ao Vladimir Putin quando ele está aí já há 2 anos na invasão na Ucrânia, eles estão na ofensiva nesse momento e ele vem acabando sistematicamente com qualquer sociedade livre dentro da Rússia, com a oposição, cerceando muito o debate, inclusive dentro da Rússia. E também não é nada surpreendente os países que felicitaram o Vladimir Putin pelas suas eleições. São todas ditaduras, algumas que se inspiram no próprio Vladimir Putin, como é o caso da Venezuela, o ditador Maduro tentando ali também solapar o tempo inteiro a democracia no país e adotando métodos muito parecidos com o Putin. Por exemplo, vai convocar eleições para o dia do aniversário do Hugo Chávez, que era o seu mentor político, e também só vai permitir a participação da oposição consentida. Não vai permitir, assim como Vladimir Putin não permitiu, a participação de nenhum candidato da oposição que seja de fato viável. Isso sem falar em outras ditaduras tenebrosas, como a própria China, a Coreia do Norte, onde nem eleições existem, e também o Irã. Então, a Rússia continua nessa posição aí de uma líder, um país líder desse bloco mais autoritário em contraposição ao Ocidente. Então, não surpreende que a União Europeia, Reino Unido, Estados Unidos e vários outros países, especialmente a Ucrânia, que está sendo invadida nesse momento, tenham reclamado das eleições e, particularmente, do Vladimir Putin tem feito eleições naquelas 4 províncias ucranianas que foram ilegalmente anexadas por Moscou desde o início da guerra. Então, nenhuma surpresa e nós vamos continuar vendo aí uma oposição muito grande do Ocidente contra o Putin, mas, como a Priscila também relatou, a Rússia está conseguindo evitar o pior dessas sanções porque aumentou muito o seu comércio com países como China, Índia e inclusive o Brasil. Isso. Peço que vocês continuem aqui com a gente, inclusive para perguntar para a Priscila Yazbek, pelo que você tem avaliado, Priscila, pelo que você tem lido e conversado com as suas fontes por aí, qual que é a explicação para a popularidade de Vladimir Putin, levando em consideração que ele está no poder desde 1999? Qual que é a avaliação que você faz e que você traz às pessoas que você tem ouvido por aí? Pois é, Muriel, o Putin está então no poder desde o último dia de 1999, seja como primeiro-ministro ou como presidente, e o Instituto Levada Center, que é um instituto de pesquisas reconhecido internacionalmente, mesmo antes desse resultado que mostrou que a maioria da população votou em Putin, mesmo antes disso tinha já apontado que 86% dos russos aprovam a gestão de Vladimir Putin, um percentual inclusive maior do que antes da guerra, que era de 71%.
Claro que há questionamentos sobre a confiabilidade dessas pesquisas num ambiente autocrático, se as pessoas se sentiriam à vontade, de fato, para emitir as suas opiniões. Também há muitos questionamentos sobre esse pleito que foi realizado na Rússia, como a gente viu, com o posicionamento de diversos líderes ocidentais, mas um fato é que o presidente russo Vladimir Putin, ele goza de uma alta popularidade internamente. E aí a gente tem que olhar a Rússia não só como Moscou e como as cidades mais cosmopolitas, mas como um país que é o mais extenso do mundo, que tem 180 etnias, tem 11 fusos horários, então a Rússia é um país complexo de se entender. E o que explica muito da popularidade de Vladimir Putin é a robustez da economia russa. Então, depois da dissolução da União Soviética, após fim da Guerra Fria, a Rússia passou por um momento muito conturbado na política, inclusive com aquela crise de 98, que teve reflexos até mesmo no Brasil, e Putin foi visto como uma pessoa responsável por estabilizar economicamente o país. Tem méritos dele, que realizou reformas econômicas, mas claro que também o boom das commodities ajudou muito o país, a Rússia, que tem uma economia muito baseada, por exemplo, na exportação de combustíveis, que representam 50% das suas receitas estatais e 70% das suas receitas com exportação. Então, isso do ponto de vista das últimas décadas. Mas mais recentemente também, depois da invasão da Ucrânia em 2022, se acreditava que a Rússia teria uma queda no seu PIB de 10% no ano da invasão da Ucrânia, mas ela teve uma queda de apenas 1%, que é uma queda pífia para um país em guerra. No ano passado, a Rússia cresceu mais de 3%, mais do que qualquer país do G7. E isso aconteceu justamente porque a Rússia conseguiu driblar as sanções econômicas impostas pelo Ocidente e estreitou as parcerias com China, Índia, também com o Brasil. O Brasil, inclusive, aumentou em 1.200% as exportações de combustíveis para a Rússia em 2 anos. E hoje a China e a Índia, por exemplo, representam cerca de 80% das exportações de combustíveis da Rússia. Então isso fez com que a Rússia também conseguisse segurar a sua economia. Esse é um motivo, as commodities. O outro motivo também é a economia de guerra, que movimentou a indústria armamentista na Rússia e que também proporcionou um ganho de renda para russos que moravam, por exemplo, no interior, tinham uma renda baixíssima e que, ao se alistar à guerra, conseguiram ter uma renda que hoje se fala que seria o equivalente a R$10 mil para esses russos que tinham uma renda muito baixa. Então também houve um ganho de qualidade de vida dentro da Rússia para essa população, e isso também explica essa alta popularidade de Putin. Para finalizar, tem uma outra razão também, que é a propaganda russa, né? Então a Rússia, ela impede o funcionamento de mídias independentes e faz uma propaganda fortíssima, né, que seria o pilar ideológico dentro da Rússia. A Rússia se sustenta por um pilar ideológico de repressão e por um pilar econômico. E esse pilar ideológico também é um pilar muito forte, em que a Rússia faz toda uma propaganda dizendo que somos nós contra eles, né? Os russos contra as potências ocidentais que tentam desmoralizar a Rússia desde a Guerra Fria. Então isso também acabou trazendo uma impressão interna dentro da Rússia, unindo a Rússia e unindo também a elite russa, que foi inclusive alvo de sanções. Então esses motivos também explicam essa popularidade alta de Putin, claro, com esse questionamento sobre a confiabilidade dessas pesquisas, mas para quem observa de perto a Rússia, para russos que fazem relatos, de fato, existe uma popularidade lá dentro que muitas vezes não é entendida por países do Ocidente, que condenam Putin, o chamam de um criminoso de guerra. O presidente americano Joe Biden, inclusive, falou que ele é um FDP maluco. Então é difícil entender no Ocidente essa popularidade alta de Putin, mas é fato que ela existe internamente na Rússia. Volto com você, Muriel. Pois é, e ao mesmo tempo, né, a Priscila traz essas informações, inclusive, de que tem se segurado, né, a economia da Rússia, apesar de algumas sanções. Américo, queria te ouvir sobre, a gente sabe que uma guerra, ela é sempre imprevisível, apesar de nesse momento a gente estar acompanhando a Rússia e Vladimir Putin saindo aparentemente vitorioso. O que a gente vê é que quando ele invadiu a Ucrânia, nos primeiros meses, esperava-se que essa guerra acabasse em menos de um mês. Já completou 2 anos essa guerra. Então, qual que é o cenário, levando em consideração esse novo mandato de Vladimir Putin e levando em consideração que tem mais guerra pela frente? Existe alguma possibilidade de que ele possa acabar perdendo apoio, o pouco apoio que já tem, inclusive sobre essa questão envolvendo a Ucrânia e com relação ao governo dele?
Muito difícil, Muriel. Ele internamente, como a Priscila estava dizendo, ele é popular, de fato é. Uma geração inteira de russos nunca conheceu um outro líder. Muito disso é por conta dessa propaganda e também porque alguns russos se lembram do caos que foi a dissolução da União Soviética e como a Rússia foi governada na década de 90. Uma extrema pobreza, pilhagem dos ativos soviéticos, empresas, plutocratas ali que acabaram enriquecendo às custas do povo. Então o Putin vai usar certamente essa popularidade dele, vai usar muito esse número mágico aí dos 87% que votaram nele, apesar de, obviamente, tudo que nós já falamos aqui, que não foi de maneira nenhuma uma eleição livre ou justa, mas ele vai tentar usar muito isso para continuar mantendo esse apoio internamente. Do ponto de vista externo, a Ucrânia conseguiu resistir por esses 2 anos e continua resistindo por conta de um apoio muito fechado da União Europeia toda e também dos Estados Unidos e outros países ocidentais, como Austrália, Canadá, Japão. Todos os países que ajudaram muito militarmente e financeiramente a Ucrânia. O grande problema dos ucranianos neste momento é que, por um lado, o Putin se sente mais forte, se sente mais consolidado no poder, não existe nenhuma oposição, todo mundo foi calado de uma forma ou de outra, então ele está num momento em que ele se sente mais forte e nesse exato momento, essa aliança ocidental começa a apresentar rachaduras importantes. Então, a União Europeia já não mantém o mesmo apoio que manteve, Estados Unidos não conseguem aprovar mais apoio financeiro para esse esforço de guerra da Ucrânia, e os ucranianos, no ano passado, quando fizeram uma contraofensiva e tinham esse apoio inabalável do Ocidente, eles não conseguiram avanços na linha de frente. Então, fica muito mais difícil para o Ocidente continuar mandando cheques em branco praticamente, literalmente do ponto de vista financeiro para a Ucrânia. A Rússia está se aproveitando disso e a indústria bélica da Rússia está num momento muito importante para eles. Eles estão conseguindo fazer 3 vezes mais armamentos e munições do que a OTAN conjunta envia para a Ucrânia. Então, neste momento, quem está na ofensiva é a Rússia. A Ucrânia começa a perder vários pontos e a imprensa europeia aqui começa a mostrar que a situação na linha de frente para os ucranianos é muito pior do que o governo ucraniano admite. Então a gente vai ver um recrudescimento da guerra e o Putin não vai parar. Ele se sente mais forte internamente e ele começa a perceber fraqueza nessa aliança ocidental. Então a situação não é nada boa para os ucranianos e para o presidente Volodymyr Zelensky neste momento. Obrigada, Américo. Priscila, você quer complementar mais alguma informação, é isso? Só mais uma informação que o Américo foi falando sobre a questão da ajuda, né, à Ucrânia, e tem um fator importante também que são as eleições americanas com uma possibilidade de vitória de Donald Trump, que disse que acabaria com a guerra na Ucrânia em 2 dias. E como ele faria isso? Com uma vitória russa, muito provavelmente, porque Donald Trump já disse que é contrário à aprovação de mais um pacote de ajuda dos Estados Unidos para a Ucrânia de 60 bilhões de dólares, que seria crucial para que a Ucrânia conseguisse manter a sua defesa, mesmo com a ajuda da Europa, não é o suficiente. Então as perspectivas, ainda mais considerando uma possibilidade de uma vitória de Trump, realmente são muito complexas para a Ucrânia, e se Putin de fato vencer essa guerra e com o apoio, por exemplo, dos chineses, que já falaram que querem manter essa parceria, isso vai ser um atestado de que de fato a ordem global mudou muito desde aquela ordem unipolar pós dissolução da União Soviética, em que os Estados Unidos lideravam o mundo, para uma nova ordem global com essa força muito grande de Rússia aliada à China. Então, de fato, existem perspectivas aí muito negativas em relação à guerra na Ucrânia, principalmente considerando aí essas falas de Donald Trump e essa possibilidade de Trump vencer as eleições por lá. Volto com você, Muriel. Perfeito, Priscila. Muito obrigada. Lembrando que no Congresso dos Estados Unidos uma ajuda muito importante e relevante para Kiev segue suspensa. A gente segue acompanhando os desdobramentos desse caso e das discussões sobre esse assunto. Obrigada aos dois, Américo e Priscila. Bom trabalho por aí para vocês.